Começando mais um Papo Credicaf e hoje essa edição está muito especial que está acontecendo dentro da FECAF. Para quem não sabe, é essa feira, a primeira feira de negócios desse Cicobi, e é um espaço para muito conhecimento, muita inovação, tecnologia, assuntos importantes, e esse aqui é um ambiente para a gente discutir, levar conhecimento, e o tema de hoje é educação financeira que gera prosperidade no campo e na vida, e por isso nós estamos aqui com o Gilvan Bueno. Bem, Muito obrigada, Gilvan, pela sua participação aqui, que ele entende tudo do assunto. E, Gilvan, vamos traçar um paralelo assim com a lavoura, com o campo, né? Que nenhuma colheita a gente sabe que vem à toa. Exige gestão, exige dedicação, exige empenho. E com dinheiro é a mesma coisa, né? Se a gente fosse fazer um paralelo, como se a vida financeira fosse uma vida no campo, qual que é o insumo fundamental para que tenha sucesso? primeiro, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. A primeira feira de negócios está sendo muito próspera, recomendo para todos participarem. Já fui aqui antecipando, é a primeira de muitas. Primeira de muitas. E aqui no entorno dessa feira tem duas situações, em muitos locais. Você tem uma área que o café, você consegue entender que as folhas estão mais verdes, ele está mais próspero. E nós temos uma área que o café ainda não está tão pronto e quando você olha, você entende que precisa se desenvolver. O que acontece? Nesse momento do tempo, quem fez um trabalho preventivo de manutenção, de investimento, sabe que a safra vai ser boa, a colheita vai ser boa e a próxima também. E quem não fez vai demorar 2 anos para conseguir ter isso tão próspero. E ontem eu tive a oportunidade de visitar uma lavoura de 5 hectares de terra, de um senhor de 81 anos, que ele conseguiu gerar isso, entender isso. E por que isso é importante? Essa lavoura, ano passado ele tirou 211 sacas e esse ano ele vai tirar 70 sacas. Mas por que caiu tanto? Porque você tem a capacidade produtiva desse terreno. Então essa diferença mostra o seguinte: se ele tivesse se endividado baseado em apenas um ano, que foi 211 sacas, seria incrível. O ano seguinte foi de 70. Na média foi 140, mas se ele tivesse, por exemplo, se endividado através das 211 sacas, ele teria um problema, porque a saca do ano subsequente foi só 70. Então, tudo isso é para dizer o seguinte: existe um trabalho preventivo de investimento, não existe crescimento sem investimento, e é isso que as lavouras de café nos mostram, que se você não investir, cuidar e preparar, não vai ser próspero. E mesmo sendo próspero, você tem que entender que um ano a capacidade vai ser uma e que vai ser reduzida no ano subsequente. Você tem que ter um pouco dessa gestão. Esse paralelo, para mim, é uma das maiores aulas de educação financeira, de preparo, de saber que para você ter uma boa colheita, tem investimentos e preparação antes. É todo um processo. A gente pode falar, então, que ter essa atenção ao solo, ao clima, a todos esses fatores externos, o dinheiro também é imprescindível, ter atenção e cuidado na hora de gerir. Sim, normalmente as empresas fazem a contratação dos funcionários. Então, um funcionário, ele chega ganhando um salário mínimo. Se ele tem mais educação, mais formação, mais qualificação, mais certificação, ele vai ter uma remuneração melhor. Mas pensando no primeiro emprego da maioria dos brasileiros, é um salário mínimo. Então, ao longo do tempo, esse valor vai aumentando. Aumentando por quê? Porque essa pessoa entendeu que quanto mais ela se qualificar e preparar, mais especial, mais conhecimento ela tem. Se ela tem mais conhecimento, ela começa a ganhar melhor. Então as pessoas no Brasil acabam esquecendo que para você ganhar mais, você vai ter que ter uma preparação para isso. E aí, na ausência de preparação, a gente fala assim: vamos tentar a sorte, vamos fazer um bilhete de loteria. Então, a Mega Sena da virada. Você acredita que você vai conseguir ser sorteado concorrendo em 50 milhões de apostas. Então você tem que fazer 50 milhões de apostas para um bilhete ser premiado. Você também pensa o seguinte: olha, o Egito e a Argentina vai ser uma partida e a Argentina vai ganhar de 3-0 e fazer os 3 primeiros gols. E eu vou apostar tudo que o primeiro gol é da Argentina. Mas não foi da Argentina, ela quase perdeu. E controlar o incontrolável é muito difícil. Então parece que é muito mais claro você investir e se preparar para isso, para você conseguir ganhar mais do que você tentar a sorte. E essa é uma mentalidade da educação financeira. A educação financeira é basicamente isso assim: olha, o futuro, eu vou precisar de mais conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tiver, melhor eu vou ser remunerado, melhores pessoas eu vou conhecer, melhores ambientes eu vou ter. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Isso aí demora, porque, você veja, o terreno, ele fica seco. Alguém tem que botar adubo, cultivar,
desenvolver. E é isso um pouco que acaba falando da minha história de vida, né? Que é, eu sempre falo que a minha educação financeira é a educação brasileira, né? Eu sou filho de duas mulheres incríveis, minha mãe e minha avó, que dedicaram a me criar. Antes sou desse Brasil, né? Fiz escolas públicas, hoje sou comentarista da CNN, mas fiz Enem, fiz EJA, Educação Jovens e Adultos, fiz Enseja, fiz ProUni, depois fiz uma faculdade tecnóloga, que é de 2 anos. Hoje é fácil, né? Eu faço Wharton, faço Columbia, faço FIU, um dos principais veículos de comunicação nacional e internacional. Acabei de ser um comentarista Foi uma de Portugal. trajetória que você construiu ao pouco. Você tá fazendo esse comparativo com o homem do campo também. É o homem do campo. De buscar sempre o conhecimento para que tenha esse crescimento ao longo de toda a trajetória e o sucesso que você atingiu hoje. Foi através disso, galgando aos poucos, mas sempre numa constância e numa crescente. O terreno tem que sempre estar com adubo. Sim. Acho que é isso, assim. Aí Sim. a educação financeira, eu sempre falo, eu conheço esse Brasil de verdade, né? Eu estou aqui na Faria Lima, estou aqui em Lajinha, estou em outras regiões, estou nos projetos sociais, estou apoiando empresários ou ajudando investidores no Vale do Silício, mas eu conheço o Brasil de verdade, né? Então, por exemplo, aqui em Lajinha é um Brasil de verdade, a renda, a capacidade, é diferente, a estrutura educacional. Você tem desafios do campo, por exemplo, se vier uma chuva e atrapalhar a colheita ou alguma catástrofe natural, isso prejudica muito. Então, esse Brasil eu consigo capturar de uma forma muito especial. Então, para as pessoas eu falo sempre assim, tem um momento de preparação. O sucesso, a gente tem aqui vários profissionais, ele tem uma preparação. Esse evento aqui ele demorou 60 dias para ser construído. São mais de 35 empresas participando. Você olha aqui, você não imagina isso, né? É verdade. São profissionais, são 15 comunicações. Então, a educação financeira é sobre isso também. E isso é difícil, porque nós somos imediatistas. Sim, a gente nós quer queremos tudo tudo pra rápido. ontem. E não é. E é isso que o café... Eu estou muito impactado por isso, talvez esteja um pouco emocionado, porque entender do café me dá muito clareza das coisas, né? Porque, assim, existe uma preparação antes do sucesso. A colheita próspera, ela não foi porque você plantou. Só plantar não vai dar o resultado. O resultado está em cultivar. Né? Continuar cultivando, fazendo investimento. Eu sempre falo, não tem crescimento sem investimento. Sim. E aí o que acontece? Só plantar, se não for fértil, próspero, se desenvolver, limpar as folhas, preparar para a próxima colheita. É um trabalho minucioso. É incrível. Né? É uma preparação. Gilvan, o que difere hoje para você, né? Você com toda essa sabedoria, o seu conhecimento financeiro, o que difere aquele produtor que trabalha muito daquele produtor que vai prosperar, que vai construir um patrimônio? Poxa, pergunta muito feliz, Letícia. Por quê? Existe uma coisa que o conhecimento, ele é importante, ele é a base de tudo. Sem ele você não consegue tomar boas decisões. A educação, ela faz você ser educado. O que é ser educado, né? A mãe fala assim, meu filho, senta ali, cruza as pernas e fica quietinho, viu? Isso é educação. É como se você fosse doutrinado para fazer o correto. Isso é um ponto importante. Inteligência financeira é a capacidade de você olhar que se você fizer um café mais elaborado, com grãos melhores, um café mais gourmetizado, com uma qualidade melhor, ele vai custar R$ 1.800 a saca. Isso é inteligência financeira. O que é educação financeira, olhando o mundo do café, seria, olha, eu vou plantar o café, vou colher o café e vou vender minha saca de 60 quilos. É o conhecimento básico, né? É isso. Então, por exemplo, o café nessa região, sem um trabalho da Cocafé ou do Cicobi Credit Café apoiando, como é que funcionava? Você colhia o café e vendia o café. Então, durante muitos anos aconteceu isso. Esse café, o custo dele produtivo era de R$ 800 a saca, ou R$ 1.000, dependendo do momento, e você vendia ele por R$ 1.200 a saca. Era um café com misturas e tal. Alguém começou a entender que se esse grão fosse um pouquinho melhor, mais limpo, ele poderia ser um pouco melhor no mercado. Poderia ser 1.500. E alguém melhorou ainda e falou assim, nossa, mas se melhorar ainda mais, ele pode ser 1.800. A educação nos ensina que é 1.200. A inteligência financeira mostra, se eu melhorar o grão, eu posso vender mais caro.
Então, a melhor forma de a gente pensar é isso, né? O Você grão está falando simples. de inteligência financeira, então a gente não fala só da questão de administrar dinheiro, não é só disso. Envolve marketing, envolve insights inteligentes, envolve a busca de conhecimento que vai trazer um patrimônio maior. É inteligência financeira. Por exemplo, você tem uma casa, essa casa está aqui, é a minha casa. Mas se eu fizer uma obrazinha, botar uma varanda, botar uma churrasqueira, fazer alguma coisa, essa casa que custava 1 milhão passou a ser 1,5 milhão. Sim, E eu gastei 100 mil. Concorda que isso já não é educação? com certeza. Isso é inteligência financeira. Então, essa é o grande objetivo do Cicobi, Credit Caf, da Cocafé, de todo mundo que está aqui. É como a gente mostra ao brasileiro a inteligência financeira. O presidente João Noronha, do nosso conselho, e na Credit Minas, ele, numa conversa particular que eu tive com ele falou: Gilvan, a gente tem que ensinar para as pessoas fazerem contas. E a primeira conta é como eu consigo vender o meu café um pouquinho melhor, tendo mais qualidade. Aí isso vai me dar inteligência financeira. Então a inteligência financeira, no final do dia, é a nossa grande busca. Como eu consigo tomar decisões melhores? Então, um exemplo clássico. Eu tenho investimentos, né? Eu tenho investimentos. Quanto eu ganho ao mês? Eu ganho 1,23, melhor cenário. Mas eu devo no cheque especial, que no mês é 15%. Bacana, 12%, 8%. Nas cooperativas tem um preço melhor, mas você ganha 1,5 ou 1,23 e tem um crédito a 8. Até o presidente Durão fala sobre isso. Parece ser atrativo, né? Só que é ruim é melhor você pegar esse valor aqui e quitar esse aqui. Sim. Mas normalmente a gente fala assim, não vou gastar meu dinheiro tudo, porque senão vou ficar sem reserva. Então você vai perdendo aqui e não vai quitando aqui. Então esses são os desafios, assim, sabe? Da inteligência financeira e tomar decisão. Por exemplo, vou vender a minha saca. A minha saca, alguém falou que a saca vai ser 3 mil. Bateu 2,5. Não vou vender agora, não. Aí vai para 1.800. Tô perdendo. Mas é melhor você ter trabalhado com o que você sabe, né? Tentar controlar o inevitável e a vida do fazendeiro, a vida do agricultor, a vida do produtor de café. É isso, né? Você não consegue controlar o impossível, o incontrolável. Quando você trabalha no agronegócio, você vive com o incontrolável. Sim. Você não controla a chuva, você não controla uma peste. O que você consegue controlar é adubar, cuidar, preparar, entender a capacidade produtiva. Isso aqui você consegue controlar. Agora, os incontroláveis você não consegue. Então, é muito mais fácil você trabalhar com estratégias de coisas controláveis que você consegue entender do que você tentar a sorte e achar arriscar que... muito, arriscar. né? O risco é importante, né? Mas o risco consciente, digamos assim. E eu sempre falo para todo mundo, por que no Brasil você precisa entender de risco e ter time e parceiros para fazer isso? Porque no Brasil, 100 milhões de pessoas ganham R$400 de renda média. Esses são os dados da PNAD contínua do IBGE. Então você tem 100 milhões de pessoas que ganham R$400. E 2 milhões de pessoas ganham R$17 mil. Quanto tempo uma pessoa sai daqui para cá? Segundo a OCDE, em 2019, eram 9 gerações. Nossa. São 9 gerações para uma pessoa no Brasil conseguir mudar a sua renda. Se você no Brasil não entender de risco, você está num jogo de 9 gerações. Então, entender de risco é como eu consigo acelerar o meu conhecimento, a minha capacidade, acessando um crédito barato. Isso é o objetivo do Plano Safra, que foi apresentado aqui. O Cicobi vai distribuir mais de 70 bilhões. O Cicobi Credit Caf já participou com 10 bilhões de reais. Sim. Então, como você consegue pegar esse crédito barato e tomar esse risco e fazer uma grande mudança cultural? Esse ponto é o mais importante. Então, você não consegue no Brasil crescer sem tomar risco. Tomar risco é importante. A diferença é que precisa ter um time capacitado, pessoas capacitadas. Eu sempre falo, né? Os amigos sabem, só ganha quem ataca. É verdade. A gente até brincando Se de ficar Copa sempre do na Mundo. defesa, não vai A gente não vai viu sair isso no Brasil, né? E até o pessoal... A gente viu isso. Você ficar defendendo ali não acaba não funcionando. Então, é importante você entender que o risco ele é peça fundamental de um crescimento econômico, mas você precisa ter pessoas e propósitos. E a cooperativa, ela cooperativiza muito isso, né? Ela te ensina a tomar risco consciente, barato e com atendimento humanizado. Para terminar, vamos fazer um bate-bola aqui financeiro? Você Vamos, topa? super. Primeira pergunta: qual hábito financeiro vale mais do que ganhar dinheiro?
Conhecimento financeiro, leituras e podcasts. Ótimo. Um erro financeiro que você gostaria que todo produtor evitasse? Tentar a sorte e não ter calcular o risco. Sim. Dinheiro guardado ou dinheiro investido? Dinheiro investido pelo poder da multiplicação. O dinheiro investido, qualquer valor que você investir hoje a uma taxa de 15% ao ano, ele dobra em 5 anos. Então, se você tem um valor hoje, ele dobra. E o dinheiro guardado, ele tem um problema. No Brasil, e essa conta é super simples, nós temos uma moeda que surgiu há 32 anos, que é o plano real. Há 32 anos era 1 para 1. Passados-se 32 anos, agora é 5 ou quase 6 contra 1, né? Que são R$6 por um, estou arredondando, por R$1. Então a grande questão é, se você tivesse guardado seu dinheiro sem rentabilizar, ele perdeu 6 vezes a sua capacidade de compra. Sim. Então o guardado ele não funciona. Por isso que a gente tem falado cada vez mais sobre... Por isso que muitas pessoas, por isso que o pessoal do agro, o brasileiro, tem que entender isso. Ele acredita muito na terra. Porque em 32 anos, uma terra pode ter valorizado muitas vezes. Então a ideia do poder dos juros compostos é importante. Ótimo. Uma palavra que você definiria educação, se você fosse definir educação financeira com uma palavra, qual seria? Mudança de vida. E prosperidade, o que é prosperidade para você? Passar mais tempo com as pessoas que a gente ama. Acho que é o momento... Isso é o que tem mais valor, né? Eu sempre falo, né? As pessoas ficam falando sobre, não vou gastar um cigarro, não vou comprar isso. Isso pra mim é secundário. Sim. Pra mim o mais importante você tem um ativo poderoso na vida que é o tempo. O tempo ele não é reciclável, ele não é reaproveitável, você não estoca. E poder pegar o tempo da sua vida, que é uma coisa finita, a vida é finita, e dedicar isso às pessoas que você ama, a curtir seus filhos, a sua esposa, a ficar no ócio produtivo das suas casas, é incrível. Então, a prosperidade é você passar mais tempo com as pessoas que você ama. Ótimo. Gilvan, muito obrigada Eu que agradeço. pela sua participação aqui no podcast. Eu tenho certeza que quem ouviu foi muito enriquecedor para a audiência que está te ouvindo, né? E com certeza abre mentes e gera insights para muitas pessoas. Muito obrigada. Eu te agradeço, parabéns, obrigado, viu? E a gente vai ter aqui ainda outros entrevistados com vários assuntos muito bacanas, então vocês continuem acompanhando a gente por aí.